Alô, bom dia, Shabbat Shalom, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Uma notícia interessantíssima chamou a atenção, uma notícia publicada no Daily Mail. Diz o seguinte: um pescador trouxe um enorme bagre das águas do rio Sena, perto do Louvre, em Paris. Nas imagens registradas, diz o Daily Mail, aparece uma criatura que atraiu a atenção de muitos transeuntes que diziam: que besta, o monstro do Lago Ness, do Sena. Gritavam muitos impressionados com o tamanho do animal marinho. O autor da gravação garantiu que provavelmente se trata de um dos maiores peixes pescados no centro de Paris, na cidade de Paris. Ele disse: o maior bagre já pescado no Sena media 1,90 m e tinha quase o mesmo tamanho desse pescado hoje. Pois é, a questão é a seguinte: eu ontem terminei o meu vídeo dizendo vou pescar. E aí fica a dúvida: o peixe pescado na França foi pelo professor Belém ou não? Não digo nem que sim, nem que não, mas esclarecerei tudo no final do vídeo. Muito bem, temos notícias importantes apesar desse começo. A autoridade palestina acenou mais uma vez com a vontade, o desejo de fazer eleições. Eleições para não mudar as eternas lideranças. Mahmoud Abbas, que de quando em quando fala que é preciso fazer eleições, voltou a bater nessa tecla. Bem, Mahmoud Abbas subiu ao poder para ficar 4 anos, mas já está há 16 anos no poder e nada indica que deixará o poder, porque tudo isso é mais do mesmo, a velha armação de sempre. Pedir eleições para mostrar ao mundo que os palestinos, sim, são democráticos, mas também para pedir colaborações em espécie, como sempre fazem. Estados Unidos e União Europeia estão prestes a cair novamente no golpe das eleições. Mahmoud Abbas estende o chapéu, pede dinheiro para realizar aquilo que nunca é realizado. Bem, acontece que desta vez Mahmoud Abbas tem um exemplo a seguir: as eleições norte-americanas. No sentido de que basta criar um grande espetáculo midiático para colocar no poder aqueles que sempre estiveram. Crie um espetáculo midiático, dê a impressão a todos de que houve lisura no processo, mas concorra consigo mesmo, ou seja, não tem adversários. É o que acontece na Palestina, ou melhor, entre a autoridade palestina e os seus comandados, o Fatah na Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza. Vamos criar aqui, dar a impressão ao mundo de que estamos num processo democrático, continuaremos pedindo dinheiro, mas continuaremos mantendo o povo debaixo do nosso tacão. Agora, claro, com mais reconhecimento internacional, porque depois de uma eleição a tendência é sempre a mesma: reforçar aquilo que foi conquistado pelo voto, pela democracia. Pois bem, a autoridade palestina, dominada pela figura de Mahmoud Abbas, quer mais poder para ir contra o acordo de Abraão, principalmente, mas também para receber muito dinheiro, porque a autoridade palestina não produz nada, vive de doações. Essas doações nunca vão para o povo, são sempre divididas, o butim é sempre dividido entre os mesmos e acabam parando em paraísos fiscais. Bem, o que está incomodando desta vez os jornalistas palestinos, que já não aguentam mais tanta lorota,
é a declaração de Mahmoud Abbas de que a Síria é um grande parceiro e ele não vê nada de errado no fato da Síria não dar cidadania aos palestinos nem filhos de palestinos. Essa é a matéria que traz o Gatestone Instituto hoje. Ele diz: nenhum outro país árabe maltrata mais os palestinos do que a Síria. Como a maioria dos países árabes, a Síria nega a cidadania aos palestinos. Crianças nascidas na Síria, crianças de pais palestinos, nascidos na Síria, não são consideradas sírias, mas somente palestinas. Os líderes palestinos não veem maldade. Líderes palestinos, aqui estamos falando especificamente de Mahmoud Abbas, não veem maldade ou transgressão quando seu povo está sendo morto, ferido, deslocado, preso e torturado em um país árabe, que é o que está acontecendo com os palestinos na Síria. A atenção desses líderes está voltada exclusivamente para Israel, que eles denunciam dia e noite, não apenas pelo que faz Israel, mas também ou principalmente pelo que Israel não faz. Em 9 de janeiro, Abbas entrou no 17º ano de mandato e ele está novamente falando sobre o seu desejo de realizar novas eleições. Essa charada é jogada pelo menos uma ou duas vezes por ano para que as pessoas acreditem que eles estão realmente desejando eleições. Os palestinos não precisam de novas eleições, diz o Gatestone. Eles precisam de novos líderes que os guiem de seu antigo pântano para um futuro de promessa e paz. Pois bem, fiz questão de trazer esta matéria porque ela reflete bem tudo o que tem acontecido nos últimos 40 anos na relação entre israelenses e palestinos. Quando o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, muito amigo do Lula, por sinal, morreu, descobriu-se que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Mulheres, ex-mulheres, parentes de Arafat estão brigando até hoje por conta de sua imensa fortuna. Ela estava em paraísos fiscais, mas grande parte dela na Suíça. E lá pode-se levantar, sim, o quanto era rico o líder da Organização para a Libertação da Palestina. Rico por quê? Porque recebia dinheiro de todo mundo, do Canadá, do Reino Unido, da Rússia. Pois é, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram sempre os que mais colaboraram com a Organização para a Libertação da Palestina. Bem, Arafat, um homem riquíssimo, não fez nada para o seu povo. Pelo contrário, ele manteve o povo palestino sem escolas, sem hospitais, sem universidades, com a segurança apenas das armas do Fatah e do Hamas, mas sem uma polícia de fato efetiva para o povo palestino, razão pela qual a violência entre os palestinos é muito grande, justamente para que esse povo desamparado, sem assistência dos seus líderes, se revoltasse continuamente contra Israel, como se Israel fosse o culpado pelas suas desgraças, enquanto seus líderes viviam nababescamente. Bem, isso foi com Arafat. Há 17 anos atrás, tinha-se a impressão de que o novo líder, Mahmoud Abbas, mudaria um pouco a situação dos seus patrícios, e não aconteceu nada disso. Continuou tudo como dantes no quartel de Abrantes. E o culpado sempre, evidente, é Israel. Pois bem, agora, com a pandemia, a quem pediram recursos os palestinos? Máscaras, hospitais, vacinas, testes e assim por diante. De suas autoridades? Não, de Israel. Esse é o mundo hipócrita que Israel vive, ou melhor,
O mundo hipócrita que vitimiza os palestinos e condena os israelenses, sendo que, na verdade, são os israelenses os únicos até hoje a estender a mão aos palestinos. É o mundo hipócrita em que vivemos. Por falar em mundo hipócrita, notícia fresquinha saída na Breitbart News hoje. O presidente Joe Biden reduziu na sexta-feira as expectativas sobre a capacidade de seu governo de controlar a pandemia de coronavírus em curso para os próximos meses. A matéria diz que Biden fez o comentário durante uma entrevista coletiva ontem, abordando a sinalização de mais de 2 decretos executivos, um visando aumentar os benefícios do Vale-Refeição e outro para os direitos dos trabalhadores. Mas nesta coletiva, Biden disse que, se não agirmos, haverá uma onda de despejos e execuções hipotecárias nos próximos meses, à medida que a pandemia se intensifica. Porém, não há nada que possamos fazer para mudar a trajetória da pandemia nos próximos meses. Veja, uma informação tão pequena, 2 parágrafos pequenininhos, mas eivados, cheios de hipocrisia. Em primeiro lugar, Biden atacava Donald Trump porque tinha uma política irresponsável. Ele não tinha aderido ao uso das máscaras nem ao fique em casa. E aí, o que aconteceria? A América seria dizimada por irresponsabilidade do então presidente Trump. Pois é, acontece que o fique em casa gerou uma série de problemas muito maiores do que os advindos do coronavírus. Falência, desemprego, desespero para centenas de milhares de famílias norte-americanas. E agora Biden está vendo que é preciso injetar dinheiro na economia, como fez Donald Trump, para simplesmente não ter um país totalmente falido daqui a 2 ou 3 ou 4 meses. O homem descobriu que o fique em casa é um atestado de óbito do próprio país, da própria nação. Parece que descobriu. Mas o mais interessante dessa história é que durante a campanha, Biden acusava Trump de não saber o que fazer, de não ter uma solução para o coronavírus, uma solução imediata. Ele chegou a dizer: Trump não sabe o que faz. Pois é, agora ele diz o seguinte: não há nada que possamos fazer para mudar a trajetória da pandemia nos próximos meses. Ele não sabe o que fazer. Pois é. Existe recall para presidente? Bem, se não existe, podem ter certeza, já estão inventando lá na América. Bem, agora o enigma. Foi o professor Belay quem pescou aquele bagre gigantesco no centro de Paris? Não fui eu, pelo simples fato de que o peixe foi tirado na quarta-feira e eu disse que pescaria ontem, sexta-feira. Mas confesso, o pescador mente um bocado e eu não fujo à regra, eu não fui pescar. Não dá tempo, bem que eu gostaria. Aliás, mas se eu fosse pescar, não iria na França, não iria tirar um bagre de um rio poluído como o Sena. Isso é quase a mesma coisa que pescar no rio Tietê. Eu ia aqui pertinho mesmo, no rio Toledo. Em até depois.